Sim, muito bom dia, senhor Santos. Ok, Estamos a ouvir? bom dia. Agora sim, já consigo falar, sim. Sim, sim. Vou desligar também a câmera. Ok, está bem. Finalmente. Returning Agaja, thank you very much. Everything is okay now. Thank you. Ok, thank you so much. Muito bom dia. Muito bom dia, senhor Santos. Estamos a ouvir? Creio que já consegue me ouvir. Sim, sim. Ok. Antes de mais, gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer pelo convite que me foi formulado pelo Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO. Eu sou guineense, sou mestre em economia, convidado para animar o tema Enigma do Desemprego Jovem no espaço da CDAO. A Cisaltina pode seguir os slides, se faz favor. Acho que perdemos a conexão com o senhor Santos. Como eu estava a dizer, uh, esta nossa intervenção tem como objetivo principal apresentar os meios, apresentar os meios práticos em resposta às diversas necessidades dos jovens em matéria de emprego no contexto de empreendedorismo e de projetos inovadores no espaço da CDAO. Temos como objetivos específicos apresentar modelos de plano de negócio, business plan, explicar as etapas mais importantes, mais relevantes dos planos de negócio a seguir, a seguir. Já está feito. Mas antes também gostaríamos de, em jeito de contextualização, explicar o que é o mercado da CDAO, né? Quais são os constrangimentos e os desafios do espaço da CDAO. A CDAO é composto a CDAO representa qualquer coisa como 73% da população da África subsaariana, constitui 30% da população de todo o continente africano, ou seja, cerca de um terço. Tem um produto interno bruto, PIB, que está avaliado em 306 mil milhões de dólares, repartido por alguns países mais importantes. O país, cerca de dois terços, 64% do produto interno bruto da CDAO, que é o país do ponto de vista econômico mais importante. A seguir temos Gana, Costa de Marfim, Gana com 11%, Costa de Marfim com 7%, e os demais países, que incluem Cabo Verde e Guiné-Bissau, prefazem 18% do produto interno.
Então, são países que dispõem de recursos naturais em grande abundância. Caso da Nigéria, que tem grande reserva de petróleo, é um dos maiores exportadores de petróleo no continente africano. São países também que apresentam taxas de crescimento no, em torno de 5, 6%. Enfim, assim. Em termos de desafios, o espaço da CDAO apresenta grandes desafios em termos de comércio intra-regional, né? Há uma fraca relação comercial entre os seus países membros, cujas exportações intracomunitárias situa-se em torno de um pouco acima de 10%, o que é muito pouco se formos comparar noutras regiões do mundo, que chegam a níveis de 50%. A estrutura produtiva é muito dependente de commodities, né? Nigéria, países como Nigéria é muito dependente de petróleo, Guiné-Bissau é muito dependente da castanha do caju, Cabo Verde é um país dependente de turismo, que chegam a constituir mais de 20% do seu produto interno bruto. Então, esses países dependem de um único produto para vender, né? Digamos assim, ou exportar. Então, tem uma dependência estrutural, dependem muito desses produtos, às vezes um único produto. Também há uma dificuldade em termos de convertibilidade das suas moedas, né? São países que têm moedas diferentes, né? Razão pela qual se fala tanto da ECO, da moeda única, que ainda está em período de negociação, né? Há diferenças cambiais, porque há diferentes regimes cambiais. Guiné-Bissau tem uma moeda diferente de Cabo Verde, e Cabo Verde tem moeda diferente dos outros países da CDE, do espaço da CDAO. Então, isso também impacta na relação comercial entre esses países. A seguir, ainda no contexto africano, é preciso salientar que temos se confrontado com a grande mutação do ponto de vista demográfico. Os estudos indicam que até 2050 a África subsaariana terá uma mão de obra muito numerosa, muito superior à China ou Índia. Esta mão de obra, sobretudo jovem, se for bem qualificada, preparada e com ideias empreendedoras, poderá constituir uma vantagem competitiva face a outros continentes e outros países. A seguir, em termos de implicações macroeconómicas, a política macroeconómica, que é dividida em três variáveis fundamentais, sendo que há países que apresentam altas taxas de desemprego, sobretudo países como nossos, países lusófonos que fazem parte da CDAO. Essas altas taxas de desemprego impactam no crescimento do produto interno bruto, razão pela qual é preciso que haja políticas públicas a favor do empreendedorismo jovem, por forma a reduzir essas altas taxas de desemprego e, em consequência disto, permitir que os nossos países possam aumentar a sua taxa de crescimento do produto interno bruto. A seguir. Em relação ao empreendedorismo, se perguntado quais são os fatores que determinam o empreendedorismo, os estudos indicam quatro fatores essenciais. Que os jovens, na sua maioria empreendedores africanos, né, dos países lusófonos que fazem parte da CDAO, caso da Guiné e Cabo Verde, não têm poupanças, ou seja, não têm capital inicial, capital para iniciar os seus negócios. Muitas das vezes recorrem às poupanças pessoais, das suas famílias, da rede de relações, porque os bancos costumam dar créditos clássicos, né? Dão crédito mediante algumas garantias.
essas garantias ou colateral, muitas das vezes podem ser garantias reais e bens imóveis que esses jovens não dispõem, não têm essas garantias. No caso das mulheres, muitas dessas mulheres que atuam na informalidade, por restrições legais, não conseguem também exercer o empreendedorismo ou aceder ao crédito, que é o segundo caso. O terceiro fator, uh, os empresários alegam que há muitas limitações em termos de financiamento. O financiamento é limitado e os financiamentos são feitos mais a curto prazo. Cerca de 2% dos financiamentos que é feitos pelos bancos em África são financiamentos de curto prazo. Então, a longo prazo é praticamente impossível os startups, os jovens que estão no início, as empresas que estão no início, conseguirem crédito nos bancos, porque os bancos optam por vias clássicas de crédito, por quem apresenta seguir. Então, esses quatro constrangimentos acabam por ter reflexos no dinamismo, fazendo com que muitos jovens não consigam iniciar os seus negócios. Outro aspecto também que é importante salientar tem a ver com a literacia financeira. Consegue me ouvir? Agora sim. Sim, a seguir. Um outro aspecto que tem afetado, tem impactado sobre o dinamismo do empreendedorismo dos jovens da África lusófona, Guiné e Cabo Verde, neste caso, tem a ver com a literacia financeira, que é a falta de conhecimento das variáveis financeiras, né? Este desconhecimento, então é preciso que haja formação empresarial que possam ajudar os empresários africanos, ou empreendedores africanos, no caso concreto os lusófonos, a apresentar os seus casos de negócios. Porque o business plan, sobretudo, é domínio das finanças. O desconhecimento dos aspectos financeiros podem ou costumam ter reflexos na rentabilidade dos negócios desses empreendedores. Ok? A seguir, é preciso uma educação financeira, sobretudo dedicado aos jovens empreendedores. A seguir, a literatura diz que o acesso ao crédito é um dos fatores críticos da competitividade das nações, pois as empresas são aquilo que podemos dizer como um sistema, constitui o sistema circulatório da economia. Sem as empresas, as economias terão ou costumam ter dificuldades de funcionar. Então, razão pela qual é importante que as empresas organizadas, ou as suas contabilidades organizadas, tenham acesso ao financiamento, porque desempenham um papel fundamental para pôr ou para fazer face à problemática do desemprego, altas taxas de desemprego, sobretudo jovens. Então é preciso que haja mecanismos de disponibilização de capital de risco, capital sobretudo os capitais que não acarretam altas taxas de juros, concessionais neste caso. É preciso também que haja provisão de uma variedade de serviços financeiros, que os serviços financeiros estejam à disposição desses jovens empreendedores que estão em fase iniciais. No entanto, é de reconhecer que há vários constrangimentos à expansão de crédito na economia. No caso concreto da Guiné-Bissau, há uma fraca concorrência no setor financeiro. Existem poucos bancos vocacionados para financiar as startups, as empresas, os jovens que estão a iniciar os seus negócios.
Os bancos, por sua vez, alegam, né? Alegam que há poucos projetos bancáveis, projetos que têm interesse do ponto de vista de rentabilidade para o financiamento. Então, essas são algumas razões que limitam o financiamento no espaço da CDAO, em concreto em alguns países lusófonos, concretamente Guiné, que eu conheço e também creio que é uma das realidades cabo-verdianas. A seguir, em termos de desafios para os jovens que pretendem empreender, que pretendem enfrentar o desafio do desemprego, temos desafio no setor agrícola, que caracteriza a maior parte dos países da África subsaariana, sobretudo os países do espaço cereal, questão da alimentação, comércio, educação, energia, finanças, como eu disse há bocado, questão da literacia financeira, gestão, telecomunicações, transportes, são grandes desafios com os quais os empreendedores ou aqueles que potenciais empreendedores da nossa sub-região podem escolher esses desafios para iniciar os seus negócios, criar modelos de negócio para esses setores. A seguir, ora, no que diz respeito ao crédito, financiamento por setor no espaço da CDAO, partindo do princípio que a esmagador, o esmagador, a maioria dos países da CDAO são países que têm a vocação de importação. Temos uma balança de pagamento deficitária, né? Nós apresentamos, em termos de comércio exterior, andamos a importar de outros países, nomeadamente da Ásia, da China, em detrimento de exportação. Ou seja, nós ainda não, estruturalmente, não desenvolvemos as nossas economias. As nossas economias precisam de transformação estrutural, né? E andamos a importar muito. E os bancos também, por sua vez, financiam as empresas, os negócios vocacionados para exportação, ou seja, para importação, no caso. Cerca de 50% das empresas comerciais conseguem financiamento junto aos bancos, ao sistema financeiro no nosso espaço da CDAO. Ou seja, os jovens também que vão desenhar os seus planos de negócio devem tomar esses números em consideração. Outros os setores como serviços costumam ter pouco financiamento nos bancos. A agricultura praticamente tem um financiamento diminuta, muito insignificante. Então, os negócios ligados à agricultura, infelizmente, ainda continuam a beneficiar de pouco financiamento no sistema financeiro no nosso espaço. A seguir. E com isto, não menos importante, queria falar-vos também de aquilo que se calhar é o mais importante, que é plano de negócio, alguns modelos básicos. Eu passo a falar das novas etapas que é importante para quem está a iniciar o seu negócio tomar em consideração. A seguir. O modelo de plano de negócio que eu procurei desdobrar em nove itens ou 9 capítulos que, segundo os estudos mais importantes, os jovens empreendedores devem tomar em consideração. Ou seja, os jovens, desde logo, devem definir ou saber caracterizar o seu próprio negócio. A seguir, escolhemos 9 tópicos para tentar explicar uh, o que é que um plano de negócio precisa. Desde logo, um plano de negócio não precisa ser muito teórico, porque a quem vai financiar não, é, geralmente são pessoas muito ocupadas e não têm tempo de ler plano de negócios como se fosse a ler teses de mestrado ou eventualmente de doutoramento. Então, o plano de negócio deve ser muito sintético, muito sucinto e muito objetivo. A seguir, o primeiro aspecto num plano de negócio é a caracterização do próprio empreendimento, do próprio negócio. Nesta etapa, o empreendedor, o jovem empreendedor neste caso, deve fazer uma síntese do tipo de empreendimento que pretende executar.
Se o negócio for de comércio, esse jovem deve caracterizar que tipo de comércio e que tipo de produto pretende vender ou importar. Então, é preciso que isso seja muito clarificado. E explicar também quais são as motivações que o levaram a escolher um setor de atividade econômica. Né? O empreendedor deve ser capaz de explicar isso no primeiro momento. O primeiro aspecto é caracterizar esse empreendimento. O segundo aspecto importante na elaboração do plano de negócio é a análise do mercado e da competitividade. O mercado, nós devemos segmentar o nosso mercado, explicar quem são o número da população que nós queremos atender, o grupo-alvo, os potenciais clientes, os clientes que já existem, os clientes que ainda pretendemos atrair para o nosso produto, nesse caso, o nosso produto ou o nosso serviço. Então é preciso, essas tendências merecem ser rigorosamente explicadas, detectar uma nova oportunidade. O empreendedor também deve ser capaz de explicar quais são as suas principais ameaças, né? Partindo do princípio que o nosso negócio não é um negócio novo, é um negócio que alguém já está a fazer, mas está a fazê-lo de uma forma imperfeita. Então, nós devemos fazer proposta de valor que o nosso negócio tem de diferencial em comparação com a outra pessoa ou outra empresa que já está a atuar nesse setor. A seguir? No terceiro aspecto, não menos importante, tem a ver com o cliente, que os outros, os marqueteiros, chamam de razão da existência do negócio. Então, o empreendedor deve saber qual é o seu mercado em potencial, como já dissemos no primeiro ponto, e explicar que significa identificar o público principal, para quem você pretende produzir, para quem você pretende vender, para quem você pretende prestar serviço, etc. A região onde essa pessoa está localizada, o sexo, os costumes, os hábitos, o rendimento ou a renda da pessoa com quem pretendo fornecer ou vender o meu produto ou serviço. Preciso saber qual é o poder de compra, o rendimento dessa pessoa, ou seja, em uma única palavra, podemos dizer, preciso segmentar, definir classificação dos meus clientes, nível A, B, C e por aí fora. Tenho que explicar no meu plano de negócio a quem eu quero vender e qual é o poder de compra dessa gente com quem pretendo trabalhar. Então, esse aspecto é fundamental, dimensionar o nosso cliente, ou a nossa clientela. A seguir? Também explicar se o setor possui alguma sazonabilidade. Há setores, por exemplo, como o turismo, né? O setor de turismo, para quem é de Cabo Verde, geralmente turismo tem uma sazonalidade que é no verão, que a demanda ou a procura para esse setor costuma aumentar. Então, eu preciso também, para quem atua no setor de turismo, turismo sobretudo vocacionado para hotelarias, restauração, é preciso saber que definir e ter uma estatística fiável do período de alta em que costuma haver um aumento de procura ou demanda desse setor. Então, o empreendedor também deve saber explicar isto, por forma a saber planificar a sua promoção para a sua clientela. A seguir, em período de alta procura, esse empreendedor devia definir o que é preciso fazer em termos de atração dos seus clientes. O quarto aspecto importante tem a ver com a concorrência. O empreendedor também deve identificar e definir quais são os seus concorrentes, as informações dos mesmos, os pontos fortes dos seus concorrentes, os pontos fracos, canais de distribuição, né? Como fazer chegar o seu produto em tempo hábil, um time muito recorde, em termo muito mais hábil e muito rápido em comparação com os seus concorrentes. Ou seja, a proposta de valor do empreendedor na elaboração do seu plano de negócio deve clarificar esse aspecto. A entrega deve ser em tempo que satisfaça o interesse dos clientes, muito além daquilo que a nossa concorrência faz. A seguir, num plano de negócio também deve estar claro política de recursos humanos.
quantas pessoas devem trabalhar comigo, contratação direta, quem deve estar no meu escritório, quem deve estar no terreno. No meu negócio, esses aspectos devem estar clarificados. As funções, promoção de carreira, as pessoas vão ganhar quanto. O meu negócio é um negócio pequeno, por isso não posso ter 100 pessoas, mas devo ter no mínimo 10 pessoas. Esses aspectos que nós chamamos de recursos humanos ou de capital humano, numa linguagem mais moderna, né, devem ser também clarificados no nosso plano de negócio. A seguir. É um pouco exemplo disso, em termos de cargo, quantidade de pessoas, quanto é que eu espero pagar, encargos sociais, né, contribuição social, e tenho que ter esses valores em termos numéricos, em termos financeiros, tenho que ter esses custos bem definidos, bem estruturados. Um pequeno exemplo também de organigrama, mesmo que fosse uma empresa pequena, deve clarificar quem deve pertencer à direção, quais são os critérios de seleção das pessoas para setor produtivo, setor de administração, setor de marketing ou de vendas. Todos esses técnicos afetos a esse setor devem ser definidos criteriosamente. Seguir. O sexto passo, ou sexta etapa, tem a ver com produtos e serviços, que é a razão principal da nossa produção. Uma empresa, quando produz, ou no momento presta serviço, ou pode também ser uma empresa que revende um produto ou produz um bem. Então é preciso também que seja tem que haver descrição do produto e serviço. Isso tem que ser, a empresa ou o empreendedor deve deixar isso bem claro. As vantagens e os benefícios que esses produtos ou os seus produtos podem oferecer ao cliente, neste caso em concreto. Estabelecer áreas de diferenciação. Nós, por exemplo, devemos clarificar, vendemos o produto e fazemos assistência técnica. Isso pode ser um fator de diferenciação em relação à nossa concorrência. Listar as vantagens do seu produto em relação aos concorrentes. Se no final o empreendedor chegar à conclusão que a vantagem está no outro lado da concorrência, deve fazer proposta de valor que possa superar a sua concorrência e ganhar mais o mercado. O produto e serviço deve ser melhor do que o dos outros na percepção do próprio cliente. Então, isso também deve ficar muito claro no plano, na elaboração do plano de negócio e no plano em si. A seguir, o sétimo passo importante é a estratégia competitiva. O empreendedor deve definir a sua estratégia competitiva no curto, no médio e no longo prazo. Ter isto bem clarificado é fundamental para traçar um direcionamento do seu negócio. O negócio deve ser criado para ter sustentabilidade, para levar o seu tempo e marcar gerações, não só na nossa região, não só no nosso país e, quiçá, atingir outros continentes e não só no nosso continente africano. Essa estratégia pode ser alcançada através de um controle efetivo do custo, liderança no custo, ter um preço de líder, buscar um diferencial ou uma diferenciação em relação aos concorrentes, no atendimento, na tecnologia, no marketing, na embalagem, no serviço. Enfim, há uma série de fatores que compõem a estratégia de um negócio. E o empreendedor deve ter domínio dessas ferramentas na elaboração do seu business plan. A seguir. No plano de marketing ou de comercialização, deve-se definir quais as estratégias de comunicação, ter uma comunicação audível, uma comunicação que atinja os potenciais clientes. Uma comunicação, do ponto de vista de marketing, o nome do nosso produto deve ser nomes comerciais, nomes de fácil de serem perceptíveis. As embalagens também devem ser embalagens que oferecem segurança. Isso tudo deve ser clarificado. Trabalhar com divulgação dos nossos produtos através de meios de divulgação. Esse meio de divulgação pode ser em países onde não há acedência à TV, pode-se utilizar rádios que chegam nos lugares mais longínquos para divulgar os nossos produtos. Mala direta, nos países também que oferecem, se for numa capital, numa cidade já mais cosmopolita, podemos utilizar a internet e outros meios de comunicação para fazer chegar o nosso produto e o nosso serviço a esses clientes. Descrever os canais de distribuição do nosso produto. A seguir,
definir a estratégia de posicionamento do nosso produto, criar empatia dos nossos clientes, criar a afinidade dos nossos clientes com relação ao nosso produto. Também isso também é de fundamental importância. Seja, seja ela uma empresa jovem ou não, é preciso ter isso em consideração no nosso plano de negócio, porque queremos atingir a sustentabilidade nos nossos negócios. A seguir? E, finalmente, não menos importante, as finanças. Como disse, um dos maiores constrangimentos do empreendedorismo em África, sobretudo na nossa sub-região da CDAO, tem a ver com literacia financeira. A ser verdade isto, é preciso saber definir que tipo de investimento queremos fazer. Temos um exemplo, cada empreendimento deve ser adaptado a um tipo de investimento. Provavelmente a construção de um navio pressupõe, em termos de tempo, largos meses, longo período, fabrico de um avião é muito diferente que um jovem que quer comercializar produtos eletrônicos, por exemplo. Então, a natureza dos negócios vão determinar que tipo de investimento devemos ou pretendemos fazer. Então, isso é bom que isso fique bem claro. Nós temos que adaptar o nosso negócio ao tipo de investimento que se pretende, não só captar financiamento junto aos financiadores, nesse caso os bancos, mas também junto às pessoas amigas, nesse caso os investidores anjos, que querem pôr dinheiro no negócio ou no nosso plano de negócio. É preciso adaptar o nosso negócio à capacidade de obtenção de financiamento. A seguir, então eu passo a explicar alguns números de uma forma muito básica. Em termos de rúbrica ou de itens, né? Nós podemos, desde logo, sabendo que o nosso negócio é pequeno, devemos saber quais são os nossos custos fixos. Custos fixos, desde logo, podemos ter como exemplo qual é o capital que nós podemos pagar a mão de obra do próprio empreendedor e de quem vai trabalhar para este empreendedor. Este investimento inicial deve ser definido logo no início. Levantamento de investimentos que tem a ver com instalações, por exemplo, escritório, ou uma pequena unidade fabril, uma fábrica, as obras, o investimento nos imóveis para o nosso escritório, todos estes investimentos iniciais devem ser clarificados no nosso plano de negócio. Quem vai financiar o nosso negócio deve ter isto claro. O que é que esse empreendedor quer? Quer gastar mais dinheiro no equipamento do escritório ou na compra de matéria-prima para fabricar um produto, para compra de mercadorias num outro país para vender. Então, isso também deve ser explicado logo no primeiro passo. No segundo passo, a seguir, no que tem a ver com investimentos, custos fixos, porque custos fixos também dependem da natureza do negócio. No negócio como numa fábrica, os custos físicos podem ser o próprio edifício, as instalações da fábrica, as matérias-primas que entram no fabrico dos produtos. Isto também deve ser clarificado no segundo passo que tem a ver com finanças ou investimentos. Retirada dos sócios. Nós chamamos isso, né? Como é que se diz? A coparticipação que é atribuída aos sócios. Deve ser também explicado. Encargos sociais, salários, encargos sociais sobre os salários, seguros de vida, despesas bancárias, com juros, se eventualmente o negócio espera atrair algum financiamento ou captar algum financiamento junto aos bancos. Deve também fazer um plano de pagamento no nosso plano de negócio, explicar o calendário de pagamento. Despesas com luz, com água, com telefone, internet, propaganda, marketing dos nossos negócios, isto também deve ser explicado de forma muito pormenorizada e racional no nosso plano de negócio. A seguir, o terceiro passo tem a ver com a contribuição em termos dos impostos, quer sejam impostos diretos ou indiretos, e as comissões que nós pagamos aos terceiros, nesse caso, com quem temos esperamos ter um passivo, uma dívida.
deve ser bem clarificado. Os impostos devem ser calendarizados o seu pagamento, porque o empreendedor deve deixar isso bem claro para poder captar financiamento junto ao investidor, seja singular, seja instituições de financiamento, nomeadamente um banco. A seguir, o quarto passo no investimento, como estimular o faturamento, as compras e o montante de impostos que vamos pagar ao governo, nesse caso, ou ao Estado. O faturamento deve ser realista. Nós não devemos subfaturar, ou seja, pôr números que não condiz com a realidade. Como diz no início, um investimento deve ser adaptado à realidade. O fabrico de um avião, o fabrico de um navio não, não são totalmente diferentes com aquelas empresas que estão em fase do início, as startups que estão a prestar um serviço de um cibercafé, um serviço de restauração, um serviço ligado ao turismo em Cabo Verde, ou a venda e compra de castanha de caju na Guiné-Bissau. Todos os negócios devem ser ajustados de acordo com a realidade do empreendedor. E o faturamento também deve ser realista. O custo de mercadoria deve ser estruturado em função das informações que nós recolhemos do mercado. Nós não podemos partir do princípio daquilo que nós queremos ter como lucro só olhando para o nosso gabinete. Devemos ir ao mercado, fazer o estudo do mercado e depois estruturar o nosso custo. A seguir, passo número 5 é como calcular margem de contribuição, o seu índice. Margem de contribuição é tudo que é custo que pressupõe que um encargo à empresa ou ao empreendedor, neste caso. Eu preciso assinar menos, tudo que é custo de mercadoria que nós vamos vender, temos um custo porque há uma diferença entre receita e lucro. Vou ter lucro a partir do momento em que nós pagamos ao Estado aquilo que é um imposto, nós pagamos funcionário, nós pagamos aos nossos colaboradores e outras comissões. Custo também de serviço prestado. É um custo porque só vamos ter lucro uma vez que fizermos as deduções, os impostos. É a partir dessas deduções que nós vamos encontrar uma margem de contribuição. No fim das contas, sabemos o que é que esse negócio está a render ou não para podermos tomar uma decisão. Se fecharmos esse negócio, abrimos um outro negócio. Então, isso também deve ser discriminado num plano de negócio. Ok? Também, no sexto passo, deve-se calcular o ponto de equilíbrio, que é tudo que é o nosso custo fixo dividido pelo nosso índice de margem de contribuição, multiplicado por percentagem, que é 100. Uma vez feita esse cálculo, podemos chegar àquilo que é o nosso ponto de equilíbrio, que o negócio não está muito abaixo do aceitável, do mínimo 50%, também não está muito aquém daquilo que nós esperamos. Margem de contribuição permite-nos ter um ponto de equilíbrio se o negócio está a andar como nós pretendemos ou se devemos fazer alguns ajustes ou reajustes. A seguir, no sétimo passo, é a margem de contribuição para sabermos qual é o faturamento que nós estamos a ter num mês, num dia, num ano ou num determinado período de tempo. Isto também é feita em algumas contas, né? Que eu disse que é preciso ter do mínimo do sistema, do modelo de cálculo desses aspectos muito ligados à gestão do nosso negócio. Faturamento é estimado com base em custos fixos, é o quê? Multiplicado a margem de contribuição menos os nossos custos fixos. Custos fixos que eu disse tem a ver com salário, mão de obra e custo de matéria-prima, são dois custos fixos clássicos. Podemos ter outro, dependendo da natureza do nosso negócio. Oitavo passo é a determinação do nosso estoque inicial. Se for uma empresa comercial, essa empresa deve ter a capacidade de determinar o estoque inicial e ter segurança desse estoque. Aqui temos um exemplo de 4.000, que é um estoque que nós podemos ter 4.000 escudo caverdiano, 4.000 francos CFA, no caso da Guiné, 4.000 nigerianos, se for na Nigéria. Isso é só para exemplificar. E devemos ter também um estoque
e ter um timing de rotatividade deste estoque. Tecnicamente é chamado LIFO ou FIFO, o primeiro que entra, o último que sai, ou o último que entra é o primeiro que sai, depende da definição que o empreendedor pretende fazer, dependendo do seu ramo de atividade. A seguir, em média, isso deve demorar 30 dias, que é o período mensal, para poder ter um cálculo mais. Enfim, a seguir, ponto número 10. Investimento necessário é o que muitos dos empreendedores em fase inicial, em startups, né, os jovens e iniciantes nos negócios, costumam perguntar: o que é que eu preciso como fundo de maneio para iniciar o meu negócio? Também é preciso saber calcular isto. É calcular o investimento fixo no início, mais a necessidade de capital de giro, que é o capital que eu preciso ter, no mínimo que eu preciso ter em caixa para movimentar o meu fluxo de caixa. Um exemplo muito simples é ter o considerado investimento fixo de 10 mil, pode ser 10 mil escudo cabo-verdiano, e a necessidade de capital fixo, o fundo de maneio no início, pode ser, por exemplo, de 5 mil. Eu vou fazer o quê? Vou fazer a soma do meu investimento fixo e necessidade de capital de giro, o capital de o fundo de maneio que eu preciso no momento. Isso pode me dar qualquer coisa como 15 mil, a soma. E o passo seguinte é calcular a taxa de rentabilidade, ou seja, o meu lucro dividido pelo investimento que é necessário num determinado período. Como temos os números que eu estou a exemplificar, 1.500 que eu tenho como o meu lucro, suponhamos, é um número hipotético, é uma hipótese, divido isso pelo investimento necessário, o valor que eu vou ter, né, tenho que ter esse valor expressos em percentagens, né, em percentagem, para saber que a margem de lucro que eu vou ter é de 10%, por exemplo. Num outro momento também, eu posso ter esse investimento e calcular e saber qual vai ser o meu payback. Vou ter isto não em percentagem, mas vou ter isso em mês, em período. Eu posso saber que esse negócio só vou ter a rentabilidade do período de recuperação do investimento num determinado período, só vou ter isto daqui a 10 meses, por exemplo. Então, são exemplos que devem ser muito claros e objetivos, bem em termos numéricos, no nosso plano de negócio. Com isto, tentei elucidar e exemplificar os 9 passos que são necessários na elaboração do plano de negócio. Agora, eu vou vos apresentar um plano de negócio feito, que o nosso gabinete de consultoria fez, que é um plano de negócio acabado, já pronto, que precisa de captação de investimento. A parte que eu acabei de explicar é a parte mais teórica, né? Essa é a parte já concreta, muito concreta de um plano de negócio já elaborado. Estamos a falar de um produto, eu disse aí que o empreendedor deve ter um produto. O produto é Corrode, que é um produto que pode ser aplicado para as estradas, o asfalto, para manutenção de estradas, por exemplo. É um produto de um saco de 25 quilos, então pode seguir. O nome do produto, como disse, é Corrode, é um produto ecológico. O plano de negócio deve ter um sumário, como podem constatar, um sumário executivo muito sintético, como eu disse, contar a história, quem são os empreendedores, os promotores de negócio, explicar o mercado subjacente, que o mercado nós estamos inseridos, a ideia do negócio, o posicionamento do mercado, o projeto, a ideia, o produto, estratégia comercial, investimento necessário, projeções financeiras, modelo financeiro, demonstrações de resultados e de estimativas de negócio, plano de financiamento que o banco possa analisar ou quem vai financiar vai analisar, indicadores econômicos financeiros e alguns mapas em anexo. A seguir, eu vou rápido porque já explicamos alguns aspectos. Como podem constatar, este business plan está explicado. É um negócio voltado para a região, tem como mercado a região de CDAO, a zona do CDAO, que engloba os 15 países da CDAO. A seguir, o histórico dos promotores desse negócio é explicar o promotor desse negócio é o Santos Fernandes, formado em economia, guineense,
faz parte ou quer atuar na região da cereal porque tem uma relativa ou um relativo conhecimento deste mercado. São vantagens, né, para atuar nesse mercado que eu conheço. A seguir, a seguir. Eu preciso também, como podem ver, falamos de segmentação. O meu mercado, ou o meu produto é destinado a quem? Um produto EcoRoad, como é um produto destinado para manutenção de estradas e rodovias, é destinado para os municípios, né? Nesse caso, as câmaras municipais, em primeira mão, depois, prestadores de serviço de manutenção, direções gerais de conservação e manutenção das estradas, porque nós não podemos estar a gastar dinheiro todo, desembolsar muitos milhões de dólares na construção de estradas, é preciso a sua conservação. Responsável de manutenção das estradas nos aeroportos, nos hospitais, nas universidades, tudo que é estrada precisa de manutenção. Então, o nosso negócio é destinado para esse segmento. O nosso negócio é B2C, é um negócio de quem é promotor do negócio para o consumidor final. A seguir, a seguir. É um negócio, é uma ideia que nós julgamos que é inovador, é uma ideia inovadora, porque tem um posicionamento muito claro no mercado da cereal, com enorme déficit em termos de infraestruturas. Muitos dos nossos países têm problemas não só de não ter estradas, como da sua conservação. Então, é um produto que tem mercado. A seguir, a seguir. O nosso negócio também, o projeto, o produto e a ideia, leva em consideração as três dimensões da sustentabilidade: aspecto técnico, econômico e ambiental, né? Do ponto de vista técnico, o produto tem proposta de solução de problemas existentes em termos de mais condições de conservação das estradas, desempenho a longo prazo. O produto tem uma durabilidade de 10 anos, é um produto impermeável, porque é um produto que trabalha com materiais reciclados, plásticos, pneus já fora de uso, tudo isso é transformado num produto que nós chamamos de EcoRoad. É um produto sustentável. Do ponto de vista econômico, pode minimizar os custos suportados pelos existentes no pagamento para a conservação das estradas. Pode minimizar os custos para os governos de estar de vez em quando, de quando em vez, a construir estradas e por aí fora. Do ponto de vista ambiental, pode ajudar a reduzir os impactos ambientais, né? Porque trabalha também com a perspectiva de reciclagem. A seguir, ok? Do ponto de vista técnico, tem uma eficácia imediata. Quem investir neste produto provavelmente terá, do ponto de vista imediato, terá mercado para este produto. Do ponto de vista ambiental, pode ajudar a reduzir os desperdícios, armazenável em condições naturais até 2 anos. São produtos que reciclados e podem ter uma armazenagem apropriada. A seguir, ok, queremos atuar na região da África Ocidental, como dissemos desde o início. A seguir, a seguir, um exemplo da estratégia comercial. Este produto já tem mercado em Angola, foi aplicado para a manutenção das estradas através de uma parceria com a Câmara Municipal de Lubito, uma região em Angola, que a Câmara Municipal fez investimento nesse produto e o exemplo estão à nossa vista através dessas imagens que podem ver. A seguir, é um produto de fácil uso, num saco de 25 quilos, pode ser importado, matéria-prima e feito a nível local. No país é só questão de investir e ter as condições para o seu armazenamento, como disse, e aplicação. Sem contar também que pode gerar criação de postos de trabalho para ajudar os jovens, sobretudo, a reduzir as altas taxas de desemprego nos nossos países. A seguir, o investimento necessário, em primeiro momento, é a aquisição
criação de instalações para armazenamento e produção, né, desses produtos. Estamos a falar de cerca de, para instalações fabris, de 75 mil euros. A seguir, seguir. Então, estamos a falar do investimento global em termos de instalações físicas de equipamento de 4 milhões e 500 mil euros, né? 4 milhões e meio. Sobre as projeções financeiras, como disse atrás, é preciso explicar etapa por etapa, porque nós queremos não só abranger todo o mercado da África, da zona de cereal, em fases. Estava previsto em 2023 penetrar no mercado de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, né, numa primeira fase. E depois, paulatinamente e faseadamente, vamos atingir outro mercado, Senegal, Gâmbia e por aí fora. Guiné-Conakry. Seguir? Seguir? Bom, no plano de financiamento, como podem constatar, há um plano de financiamento projetado, recursos próprios, né, capitais próprios, numa parte, e por outra parte, captação de financiamento junto às instituições financeiras, em concreto nos bancos, quer seja banco de desenvolvimento ou os bancos comerciais. Podem ver um exemplo demonstrativo das projeções financeiras em anos, né, com as rúbricas bem definidas, durante, por exemplo, projeção durante os próximos 10 anos, de 2023 a 2030, 32, 33. A seguir? Então, é mais um outro exemplo de balanço. Uma vez, se eventualmente conseguirmos financiamento, temos a projeção dos balanços, como é que vai se evoluir em termos de venda desses produtos, em termos de lucro e como é que nós podemos aplicar os lucros nos próximos anos, durante pelo menos 10 anos. Também, no que diz respeito ao plano de financiamento, queremos captar junto aos financiadores, isso também está muito bem definido, e esse negócio espera um financiamento de 4 milhões e meio que devem ser pagos nos próximos 10 anos, amortizáveis, em conformidade com o volume, consoante o volume de negócio e como isso vai evoluir, é assim também. E contamos com um período de carência de 3 anos, que é o que é recomendável, né? Nós queremos, uma vez conseguir o financiamento, contamos iniciar o pagamento logo depois de 3 anos da produção, da operação. Seguir? Então, isto é mais o total de financiamento bancário que nós esperamos. A forma do seu pagamento está também muito bem explicado. Os tais 4 milhões e meio de euros, nesse caso. Seguir? São alguns indicadores econômicos financeiros da avaliação do projeto. O cálculo do TIR, né, que é a taxa interna de retorno sobre esse negócio, que é o payback. Queremos, contamos, tendo em conta o estudo de mercado e a viabilidade desse negócio, contamos recuperar o investimento que poderá ser feito nesse negócio em 2 anos. Ok? O investimento global, dividido em fases, dos tais 9 milhões, 4 milhões, ou metade desse valor, contamos com a obtenção do financiamento externo, nesse caso dos bancos. Seguir? São rácios que estão também bem calculados, os rácios de solvabilidade, tudo que é necessário, estão assegurados que estão assegurados uma gestão muito racional e profissional desse projeto.
Então, de uma forma muito sintética e resumida, este é um plano de negócio concreto para tentar fazer uma espécie de casamento, entre aspas, né? Complementar com os aspectos teóricos que eu expliquei sobre nos outros slides, o que é preciso para um empreendedor ter um Uhum. negócio. Então, da minha parte, eu ficava por aqui. Se houver alguma questão pontual, peço desculpas pela má qualidade de rede da internet, mas eu penso que o essencial foi dito. Estou à vossa disposição, os nossos irmãos amigos de Cabo Verde, os nossos irmãos da Guiné e de outros países também que estão nos a acompanhar. Se houver uma questão pontual, estamos à vossa disposição. Muito obrigado. We are EBID. EBID, transforming ECOWAS communities. We have more information for you at www.bidc-ebid.org.